E estreia hoje Superman de James Gunn, um filme que vai marcar uma nova era para a DC nos cinemas. E afinal, o filme é bom ou não? Bora lá para a crítica? Como vocês tinham visto nas minhas primeiras impressões, eu saí da sala de pré-estreia muito empolgado com o filme, tanto que eu parabenizei James Gunn pelo resultado. Entretanto, já havia comentado que alguns pontos me incomodaram, principalmente a caracterização de Lex Luthor, que acabou ficando muito caricato. Passado alguns dias, tendo um pouco mais de paciência e calma para analisar o filme, eu percebo que a opinião ficou um pouco dividida. Teve muitos pontos que me agradaram, porém teve muitos pontos que me incomodaram. Em geral, o filme é divertido, tem boas cenas de ação, tem boas doses de humor, e o que mais se destaca para mim é a representação de Superman, que dessa vez retorna às suas raízes clássicas. O James Gunn ele não teve vergonha de mostrar um Superman mais colorido, que usa cueca por cima da calça, que vai salvar desde um esquilo até uma criança, um adulto, que vai ter como parceiro Krypto, que pra mim foi a maior surpresa do filme. Tava com aquele receio, será que vai funcionar live action? E o Krypto ele rouba a cena diversas vezes. E pra mim é o alívio cômico do filme que funciona muito bem. Aqui a gente vai ver um Homem de Aço mais humano, que tem fraquezas e que é mais vulnerável, diferente daquele Homem de Aço do Henry Cavill, que é um Superman mais sombrio, voltado para a ficção científica e que é tratado como Deus. Aqui a gente vê Superman como um verdadeiro ser humano. A gente vê mais ele como Superman e como Clark fora da redação, porém a gente vê um Superman, como eu disse, mais humanizado, mais crível. Dando uma sinopse geral do filme, a gente vê o Homem de Aço 3 anos após sua primeira aparição. E logo de cara é nos apresentado que ele teve a sua primeira derrota para um tal de Martelo da Borávia. Por quê? Porque ele teria se intrometido num conflito no Oriente Médio, entre a Borávia e Jar Hakura. Isso fez com que a opinião pública sobre ele mudara um pouco, ou seja, as pessoas agora estão com o pé atrás, já que acham que o Superman ele está se intrometendo em conflitos que não é para se meter, que ele está lá, às vezes, com um plano por trás disso. E a gente percebe que, na verdade, esse grande plano mirabolante é de Lex Luthor, que ao longo do filme é ameaçador, a gente vê que ele é bem estrategista, mas aos poucos a gente vê também que é um vilão muito caricato, sabe aquele vilão que vai sempre estar explicando o plano dele, qual que é o objetivo dele. E uma coisa que me faltou e muito do Lex Luthor foi a motivação. A gente não fica muito claro qual que é a motivação dele, parece que é só inveja. Eu tenho inveja porque o Superman ele tem uma boa fama, por mais que ele seja um alienígena, todo mundo gosta dele, e como eu tenho inveja disso e tenho dinheiro, eu vou fazer o possível para estar derrotando ele. Então fica uma coisa muito simplória, não dá aquele aprofundamento pro personagem. O Superman, a parte tanto do Clark Kent quanto do Kal-El, é muito legal, muito bem representada, porém a gente vê que algumas coisas acabam descaracterizando. Por exemplo, uma coisa que vai gerar muito debate é sobre os pais biológicos do Superman, que nesse filme vai ter uma origem totalmente modificada, que pra mim não funcionou, ficou muito forçada, eu acho que não se encaixou muito bem no filme. De resto, o filme tem boas cenas de ação, boas participações, por exemplo, a Gangue da Justiça, formada por Lanterna Verde do Guy Gardner, a Mulher Gavião e até mesmo o Senhor Incrível, que pra mim foi um dos personagens mais bem desenvolvidos do filme, tanto pelo seu carisma, pela força que ele tem. E a Lois Lane também ficou muito legal, apesar de achar que ficou pouco desenvolvida. Tem personagens ali que ficaram um pouco de escanteio, ou também ficaram muito caricatos, por exemplo, a namorada de Lex Luthor, outros personagens e comparsas do vilão, que acabaram sem propósito também. Além disso, eu achei que faltou uma cena épica, uma grande cena de ação para o filme, até porque com os efeitos visuais de hoje em dia, a gente percebe que às vezes não é muito difícil de estar fazendo aquela grande epopeia, aquela cena épica que vai ficar marcada. Aqui a gente vê boas cenas de ação, bons efeitos visuais, vai ter bons conflitos entre o Superman, Ultraman, Engenheira, ou até mesmo contra o Lex Luthor e outros personagens, porém não é uma coisa assim, nossa, que você fica impressionada. É uma coisa mais do mesmo. E a gente fica até um pouco triste, porque o James Gunn sabe fazer boas cenas de ação. Na trilogia Guardiões da Galáxia, principalmente no primeiro e terceiro filme, a gente viu que o James Gunn ele tem um baita potencial de fazer grandes cenas marcantes. E aqui eu acho que, não sei se faltou um pouco de inspiração, um pouco de criatividade, para aí sim estar surpreendendo o público. Sobre os pais adotivos do Superman, eu achei também eles muito bons. Você vê que eles também são muito humanos, são idosos,
ele tem as suas dificuldades, são fazendeiros, e a gente vê que ele se encaixa perfeitamente com o Superman de David, que inclusive, havia esquecido de comentar, eu tinha um pé atrás, tinha visto os trailers, eu não tinha comprado a ideia de James Gunn. Também quando eu comecei o filme não tinha gostado muito, mas aos poucos ele foi me ganhando e eu comprei a ideia de David como Superman, para mim encaixou perfeitamente. Inclusive, acho ele melhor como Superman do que Henry Cavill como Homem de Aço. O que para mim mais incomoda é que como esse filme ele quer iniciar uma nova era para DC, ele às vezes não sabe para que rumo tomar. Então você tem lá a principal história acontecendo entre o Superman e o Lex Luthor, né, o vilão ele querendo fazer um plano mirabolante para que as massas, os jornais tenham outra opinião sobre o Superman, o que eu achei legal porque o filme ele é bem contemporâneo, ele tem muito sobre isso das fake news, sobre a manipulação de massas, porém é uma forma muito caricata e essa parte política do filme acaba se perdendo aos poucos, que é tanta coisa para ele desenvolver. Por exemplo, é o núcleo do Superman, do Clark Kent, do jornalista da Lois Lane, o Jimmy Olsen e o Perry Wright, a parte do Lex Luthor com o Ultraman, a Engenheira e o Universo Compacto e outros personagens com o Metamorfo, que o filme, às vezes, em 2 horas e 10, não consegue desenvolver muito bem. E outra coisa também que me incomoda é que nesse filme eu vejo que o Superman ele não é tão forte quanto parece. Pelo menos com o Henry Cavill, a gente via que o Homem de Aço ele era poderoso, ele era um deus, ele sabia como destruir seus inimigos. Aqui a gente vê um Superman muito mais vulnerável. Eu acredito que foi uma leitura do James Gunn para fazer sobre o personagem, mostrar que ele é vulnerável, que ele é humano, que ele erra. Porém, eu acho que faltou um pouco mais, sabe, de força, de poder para esse personagem. A gente sabe, é o personagem um dos mais poderosos do universo de si, se não o mais poderoso. Para mim, o que rouba a cena é Krypto. Eu achei que ele encaixou perfeitamente no filme, funcionou como um grande alívio cômico. Também estava com o pé atrás. E assim, galera, é um filme bom. Eu acho que não tem como superar o Superman de Christopher Reeve, que pra mim nos cinemas é o Homem de Aço mais perfeito, tanto em questão de representação do personagem, quanto de filme. A única coisa que me incomoda, que eu acho que o James Gunn ele acabou pesando um pouco a mão, é a respeito de Jor-El e a mãe de Superman. Tem uma descaracterização que vai gerar muito debate na internet. Às vezes ele se perde por conta desses mini plots que tem que se desenvolver, porém, em geral, é um filme bom, divertido. E outra coisa que eu esqueci de comentar é que como o Superman é mais vulnerável, parece que nesse filme o mundo ele não tem a necessidade de ter um Superman. Como a gente tem a Gangue da Justiça, formada pelo Lanterna Verde, Mulher Gavião e Isso Era Incrível, que pra mim, dos coadjuvantes, foi o que mais se destacou, a gente vê, será que realmente esse mundo, Metrópolis, precisa do Superman? Porque a gente vê ele perder várias e várias vezes. Se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, acho que um 7,5 estava de bom tamanho. Tinha uma expectativa mais alta, esperava um filme com cenas mais épicas, com uma história mais amarrada e bem desenvolvida, porém teve pontos que me incomodaram, principalmente o Lex Luthor, já que é um ator muito bom, o Nicholas Hoult, que vem apresentando boas atuações nos últimos filmes, porém acho que o roteiro não ajudou a ser bem desenvolvido. Espero que vocês tenham gostado da minha crítica, deixem nos comentários o que vocês acharam do filme, ou o que esperam, deixe seu like, se inscreva e até a próxima!